Bom dia. Essa é a primeira aula que eu estou gravando, tá? Então é uma experiência nova para mim. Então eu peço desculpas se por acaso a aula ela não ter uma qualidade que eu esperava, né? Eu espero que tenha, tá ok? Porque tudo isso é muito novo, tanto para vocês quanto para nós, alguns, né? Professores, certo? No meu caso, sim. Eu até conheci a tecnologia, mas nunca gravei aulas, é a primeira vez. E a forma em que eu vou estar preparando minhas aulas vai ser um pouco diferente do que vocês podem até estar acostumados, né? A encontrar em algumas plataformas aí, como videoaulas no YouTube, né? Ou para quem já fez curso à distância, certo? Se deparou com aulas diferenciadas. Vou trabalhar com a captura de tela, certo? E vocês estarão ouvindo a minha voz. Não vai haver interação, porque aqui não é um chat, então, mas dependendo de como tudo ocorra daqui para frente, quem sabe nós organizamos aí mais adiante, né, um chat aí e nós batemos um papo, tá ok? Então eu vou fazer a interpretação do texto e alguns comentários para estar desenvolvendo o conteúdo, está bem? Vou estar fazendo uma breve revisão, então eu acredito que é interessante trabalhar com o conceito de geopolítica. Esse texto que eu escolhi não é um texto, como eu posso explicar para vocês, didático, né? Assim, de características de livro didático. Ele se aproxima mais a um texto acadêmico, né? Tá ok? Mas não com uma linguagem tão apurada, tá ok? E como eu já falei com vocês, né, conversei com vocês no início do ano, e para quem já trabalhou comigo, né, sabe que eu busco desenvolver o domínio de linguagem, que é a interpretação, já que ciências humanas, interpretação é tudo, perfeito? E a interpretação é um dos grandes problemas, ou posso até dizer que o maior, né, no nosso país. Nós vamos ao texto em si. Então, o conteúdo de geografia neste bimestre, né, é geopolítica. Então, nada melhor do que iniciarmos buscando entender o que vem a ser a ideia, né, o conceito do que é geopolítica, né, que é a geo de geografia, de grafia da Terra, e política, né, onde o conceito ele é amplo, porém, né, eu já devo ter conversado com vocês que eu prefiro trabalhar com o conceito de geopolítica, né, a ideia de que após, né, o fim das grandes guerras, ou até durante o período de guerras que existiram ao longo da humanidade, né, a política ela é a continuidade da guerra, ela é a disputa de poder. Isso é fazer política, é uma disputa de poder, tá ok? Então nós temos aqui geopolítica, inteligência. Entenda que inteligência não geralmente o conceito de inteligência que nós utilizamos no nosso cotidiano, mas sim a busca, né, de informações e a organização dessas informações de maneira que ela
faça um sentido inteligente e seja utilizado de forma estratégica, e entra a estratégia, para quê? Né? Para negociar, né? Para fazer diplomacia, né? Nada mais, nada menos que é uma negociação, né? Porém a nível de respeito entre ambas as partes, buscando se chegar a um denominador comum, tá? O que nós poderíamos dizer que seria já uma ideia do que é geopolítica, né? A geopolítica ela trabalha com inteligência, que é utilizada de forma estratégica, perfeito, para que os países ajam, né, de forma diplomática e seus interesses, né, sejam eles equilibrados ou em algum dado momento, né, já que numa disputa, né, um interesse se sobrepõe ao outro. E aí nós poderíamos dizer assim, para ficar mais claro, né, eu venci aquele confronto naquele momento ali. Mas vamos lá. Consegui esse texto aqui da revista Diálogos do Sul, né, o autor é Acilino Ribeiro. Então, assim, busquei aqui mais informações sobre o autor, mas não consegui uma biografia, até porque conforme eu falei para vocês, né, é algo muito novo para mim, mas consegui aqui algumas informações interessantes, né, que é do jornal Correio Brasiliense, de 16 de agosto de 2015, que diz o seguinte: subsecretário Acilino Ribeiro, a afirmativa dele, né? Alienados imperialistas protestam hoje. Eu estava vendo alguns protestos, né? Vamos dizer assim, uma onda de protesto durante o governo Lula, que era opositor ao governo. E aí continua aqui, né, no subtítulo da manchete: como ex-guerrilheiro tornou-se o homem do governo, responsável por acalmar os ânimos dos movimentos sociais. Vamos lá, né? Deixa eu dar um pulinho aqui, rapidamente. Não quero perder muito tempo aqui não, mas acredito que seja interessante, né? Ou melhor, é o correto, né? Buscar as fontes do conhecimento, né? E buscar as fontes do que irá formar a nossa mentalidade. Sabermos muito bem com quem nós estamos conversando. Então, deixa eu ver aqui, tá? No quarto andar do anexo do Palácio Buriti, em Brasília, numa sala provisória com um pôster do revolucionário Che Guevara a ser pendurado na parede, dá expediente um homem com currículo impressionante. Na última década fez 7 pós-graduações em Brasília, voltadas para direito internacional, geopolítica, movimentos sociais e inteligência. Mas o advogado Acilino Ribeiro nem sempre trajou o terno elegante de subsecretário de Movimentos Sociais e Participação Popular. Então esse foi o cargo que ele assumiu durante o governo do ex-presidente Lula. Não são poucas as fotografias, boa parte delas resgatadas dos arquivos do regime militar, em que aparece de roupa camuflada e fuzil na mão. Antes de assumir cargos públicos e políticos, foi um guerrilheiro, preso 2 vezes, né, pelo regime militar, né, a ditadura, né, militar, exilado no exterior, foi treinado na Rússia e na Líbia, a ponto de se tornar segurança de Muammar Gaddafi. Passou por todos os países onde havia qualquer risco do imperialismo americano, está entre aspas aqui, porque é uma expressão que os sociais-democratas, né, a esquerda socialista, né, usa, né, eles categorizam, né, os Estados Unidos como um império americano, né, e quem é de direita alinhado a eles. Então, continuando aqui. Aí ele afirma que 2 grupos vão para as ruas hoje nesta manifestação. Um grupo de alienados que não aceita que perdeu a eleição e outro financiado por forças do imperialismo. No caso, ele diz que os americanos estão intervindo aqui, né, nas manifestações que ocorreram durante o governo do presidente Lula. Estão loucos para tomar conta do nosso petróleo,
disse em entrevista ao Correio. Apesar disso, defende de forma intransigente o direito às manifestações. Tanto que, nos protestos de 2013, foi o advogado que conseguiu absolver os Black Blocs processados pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. É isso em Brasília. Então, continuando aqui, acho que não tem muita necessidade de eu falar, né? Aprofundar sobre o autor do texto, né? É mais para poder vocês contextualizarem, tá? Então a questão toda é o seguinte, né? O texto ele tem um teor de conteúdo muito bom, perfeito, independentemente de questões ideológicas, e é algo que eu quero que vocês aprendam, né? Mesmo que eu não concorde com o outro, né? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, ou tenha posições diferenciadas, né? Eu tenho que respeitar a outra parte, e eu também só posso fazer uma crítica se eu conheço, né, o discurso, né, ao qual eu estou criticando. Então há uma necessidade grande de ambas as partes se conhecerem, ok? Mas vou retornar aqui o que me interessa, que é a geopolítica, e o que nos interessa, tá? Então, ele inicia o texto com termos e conceitos, né, ideias como geopolítica, inteligência e estratégia, desenvolvimento social. Então põe uma coisa na cabecinha de vocês. 1, 2, 3. Tá. Esses três conceitos, essas três ideias, né, elas fazem parte do desenvolvimento de uma nação. Geopolítica, né, que é esse gerenciamento, né, de interesses, de tensões, de poder que existem no país. Desenvolvimento de inteligência, né, que é o resgate de informações, né, e organização dessas informações para serem utilizadas de formas estratégicas. São essenciais para o desenvolvimento de um país. Então é por esse motivo que existe a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E independentemente do regime, seja ele ditatorial, seja ele democrático, presidencialista, parlamentarista, né, as próprias empresas elas possuem o seu sistema de inteligência para serem utilizados de forma estratégica, né, nas negociações, que nós podemos dizer que são, né, negociações entre empresas, né, um processo característico de geopolítica. Mas continuando, né, ele diz que esses conceitos praticamente desapareceram das pautas para debate de movimentos sociais e partidos políticos. Então a preocupação dele é que hoje não se discute geopolítica em movimentos sociais, né? Isso já em 2015, né? Ele tinha essa preocupação. E dentro de partidos políticos, tá ok? Mais que isso, né? Esses conceitos, essas ideias, né, foram demonizadas, né, e deixadas de lado para dar lugar a uma discussão que envolve o sistema neoliberal, né? Sistema esse neoliberal que a esquerda afirma que criou uma ditadura do capital financeiro, ou seja, do capitalismo financeiro, né? Então vamos buscar aqui, primeira dica que eu dou a vocês, toda palavra, né, conceito, que para vocês se torne importante, ou que você não tenha conhecimento do significado, né, você deve buscar o significado do mesmo. Então, neoliberalismo, vamos lá. É um termo que, especialmente a partir dos finais dos anos de 1980, tem sido empregado em economia política e economia de desenvolvimento, em substituição a termos anteriores utilizados como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Oslo, reforma de mercado, etc, etc, etc. E tal. Mas vamos buscar algo mais claro para vocês. Neoliberalismo. Uma doutrina social econômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico, ao preconizar a mínima intervenção do Estado. Então aqui, ó, mínima intervenção do Estado.
Então compreenda o seguinte: a mínima intervenção do Estado, né, tanto na economia, permitindo que as disputas não, né? As regras de mercado, de procura e demanda, né, regulem os valores dos produtos, né? O Estado também não interferindo, né, não sendo dono ou principal, vamos dizer assim, interventor de fato, né, nas políticas que vão definir o preço no país, né, ou o que vai ser produzido e quanto vai ser produzido. Essa intervenção seria mínima apenas em alguns setores estratégicos e quando necessário, entendeu? Mas de fato essa liberdade tem que ocorrer, mas também uma liberdade do indivíduo. No sistema neoliberal, né, a ideia é que o indivíduo ele é o protagonista da sua vida. É por esse motivo que o mérito, né, ele é elevado aí nesse sistemas de ideias, né? Então, o sucesso ou não sucesso seu é seu mérito. É óbvio que existem questões complexas, né, que envolvem a condução da nossa vida, mas é responsabilidade nossa, do indivíduo. Então, essa liberdade liberal, né, ela difere, né, dos ideais, né, do conjunto de ideias de quem é social-democrata, né, ou socialista, né, de raciocínio, né, de pensamento lógico socialista, onde aí ele já dá mais importância ao coletivo, né? A coletividade, ela deve ser a voz dos indivíduos, ok? E o Estado, grande regulador da economia, né? Grande controlador da economia. Mas são linhas de raciocínios diferenciadas. Só estou deixando claro aqui porque o texto, né, ele foi escrito por um autor que ele é socialista, né, de mentalidade socialista. Então a todo momento ele vai atacar o sistema capitalista, tá ok? E esse capitalismo financeiro que ele diz, ditadura do capitalismo financeiro, é que o lucro, né, a busca pela riqueza é o que vem regulando, né, as nossas vidas e gerando uma exploração. Esse é o discurso, né, que os socialistas colocam, né? Isso que eles chamam de ditadura do capital financeiro. Mas lembrando a vocês, como eu já conversei com vocês várias vezes, né, o capitalismo ele tem uma característica interessante que é a liberdade, né? Então, apesar de eu ter nascido, né, numa determinada, vamos dizer assim, classe social, isso não me impede de eu ter um sucesso, um bom desenvolvimento dentro da minha profissão, tá ok? É óbvio que se tornar milionário não existe fórmula, entendeu? É diferente. Porém, você ser bem sucedido no que você faz, isso é possível, né? E participar desse jogo também. Já conversei com vocês que é algo que é carente dentro do processo do currículo educacional, pelo menos da nossa rede, não vou dizer nacional, tá? A educação financeira, né? Alguns alunos já conversaram comigo, eu já conversei sobre essa questão, né? Então existem plataformas, cursos gratuitos que lhe ensinam, né, a poupar, né, a fazer pequenos investimentos em fundos, ou não estou falando bolsas, que é mais complicado, bolsas de valores, mas alguns fundos de investimento como Tesouro Direto, que é mais simples, ou até você pelo menos já começar a engatinhar e saber que você tem a necessidade de poupar 30% do que você ganha da sua renda, né?
e você não pode se deixar levar pelo consumismo. Mas aí é uma outra questão, tá bom? Só quis tirar esses emaranhados de ideias que está aqui nesse parágrafo. Mas continuando, né? Esse parágrafo aqui eu vou pular e vamos direto para contextualização aqui histórica, né, e alguns fundamentos teóricos. Então, nesse contexto, e definindo primeiro a geopolítica, e de acordo com o pensamento moderno de alguns geopolíticos de conhecida capacidade, em especial nos estudos da ciência política e das relações internacionais. Então ele cita aqui estudiosos da área de ciência política e relações internacionais, perfeito? São aqui, que ele diz assim, os grandes pensadores que têm desenvolvido um conceito moderno, né, do que vem a ser geopolítica. Então, o neologismo geopolítica foi usado pela primeira vez. Neologismo, gente. Neologismo. Vamos lá, fazer aquela brincadeirinha. Neologismo. Neologismo. Emprego de palavra nova, tá? Então, o emprego dessa palavra, né, nova, geopolítica, foi usado pela primeira vez por... Esse nome aqui fica um pouco complicado para pronunciar, então deixa eu usar uma ferramentazinha aqui. Rudolf Janet. Tá, Rudolf Janet, né? Legal, né? Então, viveu de 1846 a 1922. Tá? Famoso jurista sueco, também professor de ciência política e história, que em 1899 escreveu para a revista M um ensaio intitulado, né, Estudos sobre... Deixa eu traduzir isso aqui. Pesquisar, tá, traduzir. Aguarda. Estudos através das fronteiras políticas da Suécia, onde originalmente o termo foi usado. Então, né, segundo a pesquisa aqui do nosso autor, nós estamos analisando, né, essa palavra nova geopolítica foi utilizada a primeira vez em 1899 por Rudolf Janet, né? Já um dos maiores estudiosos brasileiros de geopolítica, José William Vicentini, né, é um geógrafo, perfeito, em pesquisas históricas e científicas recente, afirma que a primeira conceituação de geopolítica realizada pelo próprio Kiev, né, Kilegi, está nos ensaios As Grandes Potências, escrito em 1905, onde ele conceitua uma análise do Estado como agente apropriador e controlador do espaço geográfico. Entenda espaço geográfico como o mundo que o ser humano constrói. E essa ideia, né, de maneira mais simples, do significado de espaço geográfico para nós que fazemos geografia, tá? Então, o Vicentini afirma que Kilege, né, conceitua como geopolítica, um pouco mais claramente, né, como uma ciência do Estado, ou seja, onde o grande, né, organizador do território, que detém a soberania, é o Estado. Então a geopolítica ela se dá a partir do governo, né, do Estado melhor, não do governo, do Estado. Lembrando que o Estado é uma instituição reconhecida, tá, por todas as nações, independentemente de ela ser uma nação de regime ditatorial, parlamentar ou presidencialista. O regime é uma coisa, o Estado é uma instituição, né, e o governante ele é posto ali para gerenciar o Estado. Mas continuando, por volta dos anos de 1916, Kilege, né, publica deixa eu traduzir aqui, peraí, fica mais fácil, minha pronúncia não é boa não, vamos traduzir. O Estado como forma de vida,
e desta vez conceitua a geopolítica como sendo a ciência do Estado, né? O conjunto de conhecimentos de um Estado, enquanto organismo geográfico, espacial, né? E organiza o espaço territorial, tal qual se manifesta. Tal expressão vem se tornando famosa na medida que passa a ser usada pelos principais ideólogos de todas as correntes de geopolítica mundial. Então, vamos lá, ideólogo. Vamos o significado de ideólogo. Não, eu quero no singular. Ideólogo. Pesquisa de ideólogo. Ideólogo aqui. Indivíduo que desenvolve, melhora ou defende uma ideologia, certo? Isso é o ideólogo, tá? Se for usado de forma pejorativa, né, para denegrir a imagem do indivíduo, pode-se dizer também que um ideólogo é um indivíduo que vive no campo, no espaço da teoria, da abstração, fora da realidade. Quando você quer denegrir alguém, usar esse conceito de ideólogo de forma a denegrir a pessoa, tem esse significado, tá? Porém, o ideólogo, né, é um indivíduo que ele tende a desenvolver melhor, né, depurar certas ideias, ok? Continuando aqui. Tá, vamos ver. Tá, Demétrio Magnoli, outro geógrafo, define a geopolítica como sendo a ciência que concebe o Estado como um organismo geográfico ou como um fenômeno do espaço, no livro que é Geopolítica, tá? Eu gosto dessa definição de Berta Becker, achei bem interessante. A geografia, a geopolítica, Berta Becker também é uma geógrafa, tá? A geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo tipo, intervenções no cenário internacional, desde as mais brandas até guerras e conquistas de território. Inicialmente, essas ações tinham como sujeito fundamental, ou seja, seu principal agente, gestor, o Estado, pois ele era entendido como a única fonte de poder, né, o soberano, a única representação da política, e as disputas eram analisadas apenas entre os Estados, ou seja, governo por governo, país com país. Hoje, esta geopolítica atua sobretudo por meio do poder de influir na tomada de decisões dos Estados sobre o uso do território, uma vez que a conquista de territórios e as colônias tornaram-se muito caras, né? Berta Becker, 2005, livro Geopolítica da Amazônia, tá? Então aqui eu achei esse conceito aqui bem abrangente. Então vou dar um exemplo aqui. O que tem ocorrido hoje na gestão da pandemia, né? A ONU e a OMS são organismos internacionais, tá? Não são um governo de um determinado país, mas a condução de como está sendo feita a gestão, né, da pandemia de coronavírus atualmente, ela vem sendo conduzida pela OMS, né, sob as orientações da OMS. Então, no momento em que, né, um governante de um determinado país ele tende a tomar medidas ou que contrariem ou que sejam alternativas ao que a OMS sugere, né, nós estamos observando, né, que surge um barulho imenso da mídia, como se a OMS ela fosse o governo do mundo, né, ou a gestora mundial. Porém, quero lembrar aqui que ela é apenas uma agência e que é financiada por esses governos no mundo, alguns disponibilizando mais verbas, outros menos. E nem são todos os governos do mundo. Mas é o que ocorre, né? Então há uma quebra de soberania, já que todo país é soberano, ou seja, ele é o poder maior dentro
né, de gestão do seu território. Então isso é um fato geopolítico. É uma disputa entre uma organização internacional, né, interferindo nas tomadas de decisões de um país. Isso é um fato geopolítico. Tá? E há uma outra questão interessante nisso tudo, que é os problemas, os fatos e os fenômenos, eles podem até ser globais, gente. Entendeu? Mas as soluções são sempre locais. Tá? Porque dependendo do local onde eu esteja, né, as manifestações daquele fenômeno, eles vão sofrer influência, né, de fatores complexos que vão fazer com que aquele fenômeno ele se desenvolva de forma diferente. Apesar da espacialidade dele cobrir todo o planeta, existe alguma coisa ali naquele lugar que faz com que ele se manifeste diferente. Então as soluções são sempre locais, pô. O que acontece com o clima? Eu tenho um clima equatorial? Tenho. Se pegar toda a faixa longitudinal, né, na latitude que vai entre os trópicos, eu tenho um clima ali equatorial. Tem uma característica quente e úmido. Porém, né, um clima equatorial no Oceano Atlântico, ele tem uma característica. Um clima equatorial na floresta amazônica, né, ou numa área de altitude mais elevada, outra de altitude mais baixa, outra que sofre influência das atividades humanas, outra que tenha mais ou menos vegetação, né, ou outra que tem um clima semiárido. E aquele clima ele vai ter uma característica diferenciada. Então é isso que acontece, é isso que ocorre. E é um dos problemas que explica, né, essa guerra de informação toda que está ocorrendo atualmente. Mas, né, retornando aqui, as próprias disputas que estão ocorrendo entre os governadores e o governo federal, né, entre governadores e o presidente, né, podemos dizer que são disputas geopolíticas, né, são disputas de poder, né, guerra de poder, que está utilizando a pandemia para se chegar a um objetivo. E são tensões, né, que são criadas. Então é uma guerra, é uma disputa, né, que ocorre dentro do território. Isso é um bom exemplo de geopolítica. Tá? O chato é que, né, em todas essas disputas, como em qualquer guerra, né, são os civis que geralmente são os que sofrem mais, né? Até porque não temos todas as informações. Deixa eu só desligar meu telefone aqui. Então, retornando, né? A palavra geopolítica não é uma simples contração da geografia política, como pensam alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas de poder no espaço mundial. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte: existe a geografia política, né, que é o estudo, né, da distribuição, né, dos poderes políticos no território, ou dos grupos políticos que têm mais poder ou menos, né, e até enumerar quem são esses grupos. Isso é geografia política. Agora a geopolítica, ela estuda a disputa de poder, é diferente, no espaço mundial, mas hoje, né, é utilizada até para se analisar disputas de poder em espaços locais. Nós poderíamos dizer que disputa entre facções, né, na origem, no núcleo dos seus estudos, é um estudo geopolítico, pô. Apesar de não ocorrer, não ser uma disputa entre nações, né, entre estados, mas assim, o seu modelo de organização, né, e por ocorrer, né, no espaço, já que toda disputa ela ocorre numa superfície, né, seja ela local, ou nacional, ou regional. No caso ali, facções que dominam bairros, né, no caso da nossa cidade no Rio de Janeiro, disputam esses bairros, né, e disputam com o próprio poder público, né, o governo,
estadual o controle desses bairros, isso também é geopolítica, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos lá. O estudo da geopolítica surge paralelo à sua utilização. Tá? O estudo da geopolítica surge paralelo à sua utilização. Então é o uso desse... Deixa eu retornar aqui. Eu achei isso interessante. É o uso das informações colhidas em campo, né, e sendo utilizada de forma estratégica numa guerra que irá gerar o que hoje é chamado de ciência geopolítica. É isso que ele quer dizer aqui. O estudo da geopolítica surge paralelo à sua utilização. E a partir de eventuais erros que vão surgindo, aparecem correções que vão se adaptando à prática militar. É óbvio que quando eu estou desenvolvendo uma ciência nova, né, eu tenho que experimentar. Né? Então essa experimentação que deu origem à ciência geopolítica, que estuda as disputas de poder, ela foi feita nos campos de batalha, né? Até então, onde a geopolítica somada à estratégia é utilizada. Assim, podemos afirmar que, cientificamente, a geopolítica como tal, somada à estratégia, da qual falaremos mais adiante, foi formulada a partir dos estudos de Sun Tzu, né? Deixa eu pegar aqui um pronunciamento direitinho. Ler em voz alta. Sun Tzu, general. Sun Tzu, general chinês que é considerado um dos maiores estrategistas, né? Existe até um livro que é chamado A Arte da Guerra, né? Que são assim, uma coletânea de estratégia desse general, tá? Continuando, deixa eu ver aqui. A normatização metodológica e acadêmica, né? Nós já estamos falando de estudos que se tornarão uma escola, né? Escola essa de nível superior, né? Depois uma ciência, tal como os conceitos científicos, que lhes são peculiares característicos, foi porém ampliada a partir de conceitos definidos pelo almirante norte-americano, então, Alfred, vamos ver aqui o nome direitinho. Alfred Mahan. Alfred Mahan, que a partir dos anos de 1890, já com o acumulado conhecimento estratégico somado ao da geografia política e experiência de guerra, né, gente, vai publicar teses que vêm a se somar posteriormente importantes teorias que, apesar de se tornarem perigosas ideias militares, agora isso aqui é o seguinte, lembrando, né, por que ele coloca como perigosas ideias militares, são até hoje aplicadas para o avanço imperialista das grandes potências, né, em especial os Estados Unidos, tá, tarará, parará, parará. Lembrando que esse texto é escrito por alguém, né, que possui um conjunto de ideias, perfeito, que são socialistas, né, entendeu? Então assim, eles são contra, né, sempre denigrem os militares. Mas lembrando que toda a facção, até os próprios guerrilheiros da época do próprio regime militar que aconteceu no Brasil, né, que lutaram contra as forças nacionais, né, são grupos paramilitares. Tanto quando você, um militante de tal local. O que é um militante? Militante. A palavra militante deriva de militar. Tá? Então esse conhecimento, gente, não é utilizado só pelo exército, né, pelas forças armadas oficiais. O conhecimento pode ser utilizado por qualquer um. Conhecimento geopolítico. Isso tem que ficar claro. Mas aqui no texto, né, o texto vai sempre ser conduzido, né, um discurso contra militares, especialmente contra os Estados Unidos. Mas volto a lembrar, né, nós temos que fazer uma análise sem deixar o coração se levar. É assim que se trabalha cientificamente correto, ou se trabalha com pesquisa. Frio e seco. Você tem que tirar o núcleo do conhecimento. Continuando. Paralelo a estes conceitos de Mahan, surge ainda no começo do século XX
mais precisamente em 1904, com o geógrafo britânico, vamos pegar aqui a pronúncia, Ranford McKinley, novas teorias que, se contrapondo militarmente à estratégia de Mahan, não são politicamente opostas, pois ambas têm um caráter nitidamente expansionista e essencialmente militar. Então aqui ele faz novamente uma crítica, né, que os dois são americanos, mas são estratégias para ganhar a guerra. É óbvio que, para você ganhar uma guerra, você tem que, avançar no território, por isso que é expansionista. E é nesse contexto que no início do século XX surgem também, dentre outros, de menor expressão, apesar de seus conceitos políticos equivocados, tá? Então essa aqui é interessante. Não esqueça que não vamos tomar isso como uma verdade, tá? Tudo que está escrito aqui em termos de opinião, tá? Mas em termos do conceito do que é geopolítica, eu escolhi esse texto por isso, tá? Para vocês entenderem a ideia do que é geopolítica. Agora, opiniões são colocadas aqui. Isso eu posso pegar outros textos, né, de outras linhas ideológicas, e vocês vão se deparar com opiniões contrárias. Nomes que se tornaram referência na geopolítica mundial, até o surgimento de uma nova escola de Ives Lacoste, nos anos de 1970, né? Do livro Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Pô, esse livro é maravilhoso, cara. Assim é que podemos definir a escola onde encontramos mestres da geopolítica, né? Como Rudolf, professor da Universidade de Gotemburgo, e também Uppsala, acho que é isso, né? Vamos ver aqui. Uppsala. Deixa eu pegar. Uppsala. Uppsala, Friedrich Herzen. Então, Uppsala, Friedrich Herzen, que escreveu uma das principais obras de geopolítica, né, Geografia Política. É considerado o pai da geopolítica, né? Herzen é alemão, além dos nomes como Nicholas Pikeman e o general alemão Karl, vamos ver aqui, Karl Schoeffer. Karl Schoeffer, né? Este um dos mais acho que influente, né? Ou das maiores influências, que teve tanto de Kelsen como de Herzen, que também mais exerceu sobre o nazismo de Adolf Hitler, né? Então isso aqui é interessante, né? Já se toca na questão do nazismo, geralmente os alunos, né, vão fazer uma conexão bem negativa, mas lembrem que nazista, né, ou melhor, o nazismo foi um sistema, é óbvio, genocida, né, causou um dos maiores danos, né, à vida humana, mas essa tecnologia geopolítica não foi culpada por isso, tá? Ela foi utilizada, o conhecimento foi utilizado. É quando você usa um conhecimento para fazer algo ruim, tá? E a principal teoria que era utilizada aí era a teoria do espaço vital, a necessidade de expandir o seu território, né, para, né, se tornar uma grande nação. Então, após a Segunda Guerra, com o início da Guerra Fria, a geopolítica passa a ser hegemonicamente estudada e exercida pelas grandes potências. Então aqui nós já vamos adentrando de fato ao nosso conteúdo, tá? Que é o estudo da geopolítica, o estudo dessas disputas que ocorreram no mundo. Então vem desde as disputas no período mercantilista, né, das grandes navegações, da colonização, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E entramos aqui na Guerra Fria, tá ok? E a Guerra Fria, ela de certo modo acaba, né? E temos hoje essas disputas ainda acontecendo, porém não são, vamos dizer assim, descritas de forma explícita para vocês em livros didáticos. Mas continuando,
A geopolítica passa a ser hegemonicamente estudada e exercida pelas grandes potências, especialmente Estados Unidos e União Soviética. Isso durante a Guerra Fria, tá bom? E torna-se o termo mais usado em toda a política internacional, mas estigmatizada pelos setores progressistas, tá? Então, estigmatizado, vamos lá, certo? Estou escolhendo essas palavrinhas aqui, gente, porque são conceitos que me chamam, vocês sempre vão estar, de certa forma, se repetem nos textos de ciências humanas. Eu sei que tem muitos alunos que não buscam o significado, então aqui eu estou tentando mostrar para vocês a importância, tá? Acusado, condenado, criticado, aquele que foi marcado por estigma, ou seja, por acusação, tá? Então, fulano é estigmatizado, né? Ele é marcado como sei lá, um mentiroso. O cara é mentiroso mesmo ou não é mentiroso, né? Mas vamos lá. Torna-se o termo mais usado em toda a política internacional, mais marcado pelos setores progressistas, pelo uso indevido dos nazistas. Aqui, ó, vendo que eu comentei anteriormente. Então já se atrelou, né, o estudo da geopolítica, né, o uso dela, né, ao uso que foi feito pelos nazistas. Então isso marcou, né, a ciência geopolítica, né, os estudos da geopolítica, e posteriormente a serviço do capitalismo, tá? Então aqui novamente o autor dá aquela catucada, né, no sistema capitalista, né, ou melhor, na direita conservadora, vamos dizer assim. O capitalismo não é um sistema financeiro. Eu prefiro trabalhar com vocês dessa maneira, né? Se nós fôssemos fazer uma análise de fato, nós faríamos entre sistemas de economia. Eu tenho o sistema capitalista, o mercantilista e o estatizante, que foi usado pelos socialistas. Agora, se for de organização ideológica, filosófica, social, cultural, eu tenho o conservador, né? Eu vou agrupar em 3 grupos para ficar mais fácil: o conservador, o liberal e o socialista, né, que hoje é chamado de social-democrata, ok? Tornando-se uma arma do fascismo. Isso ele fala geopolítica. A esquerda equivocadamente, e ama-se aqui a esquerda dos socialistas, né, equivocadamente satanizou a geopolítica. Isso foi culpa deles mesmos, né, por eles satanizar o sistema capitalista. É o único sistema que existe, né, funciona e deu certo, porque até os próprios países que eram ditos socialistas, até as próprias ditaduras, seja ela dita de esquerda ou direita, todos são capitalistas, né? Na própria União Soviética havia compra e venda de armas, de drogas. Então você tinha um sistema subterrâneo ali, né, capitalista. Sistema esse que após o fim da União Soviética surgiram vários, né, milionários dentro da União Soviética. Por quê? Os caras traficavam, né, no mercado negro. Dizem até, né, já li alguma coisa sobre, que o próprio tráfico, né, de drogas internacional e de armas, né, ele o próprio mercado negro, né, ele se tornou mais desenvolvido, né, durante a Guerra Fria e por influência, né, dos socialistas, né. Isso dizem, eu não tenho como afirmar aqui, já li algo sobre, tá? Eu vou dizer que foram eles, tá ok? Até porque ninguém é santo numa guerra. Numa guerra, né, um opositor quer vencer o outro. E às vezes as regras não são respeitadas. E se existe regra, né? O que vem ocorrendo desde então, razão pela qual é necessário que se fortaleça a construção de espaços de debate e pesquisa para ampliação de estudos estratégicos, geopolíticos, diplomáticos e de inteligência, e estes assim possam ser devidamente aplicados ao fortalecimento dos movimentos sociais e à construção da democracia.
Então, finalizamos aqui o conceito de geopolítica que o autor faz, né? Ele afirmando que esse tipo de ferramenta, eu vou chamar de tecnologia geopolítica, ela deve ser utilizada pelos movimentos sociais para construir uma democracia em um país. Então, voltando, o que vai ser feito, né? A ideia dele é que os movimentos sociais eles entrem na guerra, utilizando de técnicas, né, apuradas, as mesmas técnicas de recolhimento de informação, tal, para chegar ao quê? Para chegar aos seus objetivos. Aqui no caso, ele diz que o objetivo é construir uma democracia, a democracia dos movimentos sociais, como também se fosse digamos, se fosse o exército levantando esse discurso. O exército diria, tá, nós vamos usar o conhecimento da geopolítica para construir a democracia nesse país. Então isso são todos discursos. Tá? Então assim, o que eu tentei fazer aqui com vocês foi dar continuidade ao que eu acredito, né? Que é desenvolver essa capacidade, gente, de conversar com o texto, conversar com o autor, saber quem é o autor, certo? Buscar o significado de cada conceito, de cada palavra, de cada ideia, né? De cada fato e fenômeno, tá? Para desenvolver a nossa inteligência, certo? Deixando de lado preferências, emoções, né? Primeiro, para você conhecer, você tem que se abrir ao conhecimento, certo? E depois você toma as suas decisões dentro da tua, vamos dizer assim, do seu momento, né? Em que você se encontra de realidade. Ok? Eu peço desculpas aí, tá? Mas é a primeira vez que eu faço uma aula gravada, tá? E não quis, né, fazer uma aula como geralmente é feita de poucos minutos e, né, com quadro, etc e tal. Busquei mesmo fazer uma análise do texto, tá ok? Então a ideia aqui foi passar para vocês o que é geopolítica, para quando nós formos para o livro didático, nós já temos ideia do que nós estamos analisando. Nós não estamos analisando apenas que houve uma guerra fria, né? Que tal potência era estigmatizada, a outra não, né? Que o mundo era bipolar e voltou a ser multipolar. Não, nós temos que entender que existe uma técnica por trás disso, uma ciência por trás disso, que é a ciência que estuda essas disputas. E no momento que você se deparar com o livro didático, conseguir, se lá também, né, tiver informações, você conseguir retirar, né, vamos dizer assim, núcleos, né, conceitos e ideias que façam você entender como essa disputa ela tem ocorrido, quem era e são os atores, né, que disputam e ainda controlam o mundo. Eu posso dizer que a geopolítica ela não vai deixar de existir, a guerra não vai deixar de existir. Ela apenas muda de campo, né? Ela acontecia no espaço físico, né? Em planícies, montanhas, entre nascentes de rios, né? Foz, tá? Nos oceanos, e agora não. A guerra acontece nos campos da política e principalmente no domínio das nossas mentes, tá ok? Grande abraço aí, mais uma vez eu peço desculpa aí se a aula não vem agradar vocês, mas fica aguardando feedback, porque eu vou precisar disso, né? Ou melhor, o retorno, né, de vocês, né? Para eu poder tentar adequar o meu trabalho, que isso para mim é muito novo, tá? Grande abraço aí, fique com Deus.